Luiz Inácio Lula da Silva será o enredo da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval de 2026. E hoje a gente vai conversar sobre o enredo. E a gente vai fazer uma leitura juntos da sinopse, onde a gente vai entender o que Acadêmicos de Niterói vai levar para a avenida e onde também ela justifica por que a escolha deste enredo. Então vamos lá. Eu vou começar com vocês aqui falando sobre a introdução, né? Eles fazem uma introdução na sinopse que é a seguinte, ó. Dentro de um regime democrático, a popularidade é movida por altos e baixos. Mas ao contrário do pensamento estoico, como é que posso explicar? Estoico é um pensamento muito focado na razão, né? Isso vem lá da cultura greco-romana. Então, um pensamento muito formado a partir da razão. Nem toda a vida política caminha para um final fracassado. E atualmente existe apenas um líder no planeta que pode reivindicar tal fama: Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-operário que voltou à presidência do Brasil para cumprir um terceiro mandato. Goste dele ou não, é preciso aceitar. Lula é o político mais bem-sucedido de seu tempo. A combinação de uma personalidade carismática com sensibilidade social são trunfos sublimes do homenageado da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval de 2026. Então eles fazem uma introdução que eles justificam porque eles estão, né, porque eles escolheram Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente já nessa introdução a gente já imagina que o enredo vai traçar uma trajetória do Lula ali, né, de vida, provavelmente desde a infância. Então vamos lá. A sinopse do enredo começa assim, ó. Do alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Esse é o título do enredo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aí é sobre Mulungu. Mulungu é uma árvore típica do Nordeste. Então ele nos traz uma imagem que ao mesmo tempo a gente pode pensar numa imagem real, ou seja, Lula como criança subindo, né, nessa árvore no Mulungu, e lá de cima ele olhando, né, aquela realidade do Agreste. Ou também a gente pode ter uma visão mais simbólica, né, que é do alto do Mulungu surge a esperança. Então pensar também no Lula como esse homem que consegue olhar além, consegue olhar não só além, mas também à frente, né? Um homem também à frente do seu tempo para compreender as mazelas do seu país e também se sensibilizar muito com as mazelas do seu país, porque é uma realidade que ele viveu na sua prática. Eu não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas tem um cachorro aqui na frente que ele late e ele parece que está latindo do meu lado, assim, é muito alto, mas é na casa do vizinho. Se tiver vazando é sobre isso também, Brasil. Então vamos lá. Então o enredo começa, né? O título eu já falei, do alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil, e começa assim. Pelo rádio, ouve-se Luiz Gonzaga. Apesar dos chiados, Gonzagão era tão presente quanto os sanfoneiros nas festas nordestinas, né? Então tá falando do Lula ali, criança ouvindo Luiz Gonzaga no rádio, chiado, né? Essa perspectiva muito da pobreza, do lugar ermo, distante, então também não consegue sintonizar as coisas direito. E aí vem um trechinho de uma música do Luiz Gonzaga, né? Aquela Luar do Sertão, e aí continua a sinopse. No Agreste pernambucano, Dona Lindu, mãe do presidente Lula, e seus 8 filhos viviam integrados à natureza. Um deles era Luiz Inácio da Silva, o Lula. Ele e seus irmãos gostavam de brincar no reflexo prateado da lua cheia naquele chão ressecado. E aí tá fazendo uma relação com a música do Luiz Gonzaga. Então a gente já situou Lula na infância, lá em Pernambuco, né? Com seus irmãos e a mãe. A vida por lá era dura, mas medo mesmo a família Silva tinha era das coisas do outro mundo. O que os assombrava eram as histórias de alma penada. O Papa Figo, um velho horrendo que. Cadê? Me perdi aqui. O Papa Figo, um velho horrendo que adorava comer o fígado dos pequenos que não se comportavam,
os mortos que voltavam do além, a cobra que saía escondida à noite para sugar o leite da mulher que amamentava. Então tá falando que a família tinha muito medo dessas coisas, né? Era um mundo fantástico, usado para explicar o inevitável. E aí entra num aspecto mais dramático da vida social. Em um lugar onde a mortalidade infantil fazia parte da realidade, mesmo mortos, esses bebês se mantinham vivos no sentimento dos vivos. Eles abrem uma aspas aqui na sinopse. Era preciso lutar para sobreviver ou morrer lutando. Provavelmente uma fala do Lula, né? O fato é que Luiz Inácio cresceu no momento de maior pobreza que sua mãe conheceu. Sem o pai, que foi morar em São Paulo, a Lida ficou muito pior. Então Lula cresce sem o pai, que está em São Paulo, numa realidade onde você tem essa mulher que precisa, né, cuidar desses 8 filhos. Então, uma realidade de luta, né? Uma família ali com essa mulher como centro de tudo. Hoje em dia, inclusive, se você for em São Paulo hoje, 2026, você percebe a migração de pessoas que vêm desses estados nordestinos em trabalhos muito precarizados nos bares. Esteja num bar em São Paulo e preste atenção em quem são as pessoas que estão servindo. A maioria, infelizmente, ainda é do Nordeste. A diversão misturava-se com a necessidade ao brincar com os bichos que apareciam no quintal. Calangos, coelhos, preais, beija-flores e até caramujos. Com seus estilingues, acertavam os animais para assá-los em espetinhos enfileirados. A paisagem do Agreste era o parque de diversão daqueles meninos. E o brinquedo favorito de Lula era o pé de mulungu nos arredores de sua casa. Do alto dos seus galhos, o futuro presidente do Brasil vislumbrava os dias com esperança. Então aqui está situando já como eram essas brincadeiras, como era a infância de Lula e seus irmãos, como eles faziam para brincar numa realidade tão dura. E novamente a gente está procurando meu chinelo. E novamente a gente volta a ter o Mulungu citado aí, e aí vai também geograficamente colocar, ou seja, existia um pé de mulungu nos arredores, próximo à casa de Lula, de onde ele gostava de subir e ficar observando, né, tudo. No ano de 1952, o sol castigou toda Garanhuns, que era onde ele morava. A seca devastou a lavoura, a fome não perdoou. A possibilidade de sair de Pernambuco e migrar para São Paulo se tornou real. A travessia seria longa, dura e incerta. Uma viagem sem garantias ao Deus dará, né? Uma expressão muito usada. Amontoaram as coisas numa trouxa, guardaram os retratos pendurados na parede, tiraram as imagens de Santa Luzia e São José de seus altares e foram. Foram 13 dias e 13 noites que pareciam intermináveis num pau de arara de tábuas de madeira. Inclusive, 13 dias, 13 noites é um trecho que está no samba enredo, né? Que é um samba belíssimo. E também não tem como a gente não brincar com isso, porque o número do PT o Partido dos Trabalhadores, 13, e foram 13 noites e 13 dias nessa travessia de Lula em direção a São Paulo. A estrada que os levou para a grande metrópole brasileira foi o primeiro caminho que Luiz Inácio percorreu para tornar-se o cara que o mundo conhece. Desculpa, gente. Para os retirantes, São Paulo era uma espécie de terra prometida, um lugar para ser luz, a luz no fim do túnel. Lula não demorou para descobrir que ali ficou truncado isso aqui, né? Vamos lá de novo. Para os retirantes, São Paulo era uma espécie de terra prometida, um lugar para ser luz, a luz no fim do túnel.
Lula não demorou para descobrir que ali nem todos são iguais debaixo do sol. O operário Luiz Inácio da Silva tinha uma história muito parecida com a da maioria dos centenas de milhares de companheiros. E aí já é Lula em São Paulo. E aí olha que interessante. Eu falei antes que hoje você vai em São Paulo e você vê, né, essa população que vem dos estados nordestinos lá, em vários, né, que vem, enfim, Pernambuco, Bahia, Maranhão, enfim, várias pessoas de vários lugares. É, e é isso que Lula vai perceber quando ele vira um operário. Aquelas pessoas vinham de uma realidade muito parecida com a dele e muito provavelmente também vinham dos estados nordestinos. Depois de uma infância impiedosa, Lula, segundo as próprias palavras, ganhou a, entre aspas, chave do paraíso. Essa é uma expressão do Lula, né? Quando recebeu seu diploma do Senai. Bonito isso. Torneiro mecânico de verdade, profissional de papel passado, sentiu-se um artista, aquele que transforma um disforme bloco de aço em uma obra de arte. Aos olhos da família, dos amigos, dos vizinhos e principalmente das garotas, o macacão virou motivo de orgulho. Nos anos de chumbo, virou motivo de perseguição. Um dos alvos dos militares um dos alvos dos militares ao tomar o poder foi o movimento operário. Sob a, sob a alfange do sob a alfange do AI-5, o Marechal Costa e Silva determinou que os ditos crimes contra a segurança nacional fossem julgados pelos próprios militares, uma forma de prevenir qualquer ousadia reivindicatória. Mesmo com a repressão violenta e apesar da relutância inicial, Lula entrou para a luta sindical e tomou gosto por aquela agitação permanente. Essa trajetória foi elemento importante para Lula. Essa trajetória foi elemento importante para Lula enfrentar a tragédia da viuvez e da morte de Dona Lindu. E aí Lula já integrado, né, ao movimento sindical, que ele não inicialmente ele não queria, e já aqui com uma trajetória longa de vida, né, viuvez, a morte da mãe. O sindicato adquiriu então características de um lar, de guardião sentinela dos direitos do, da peãozada, né? O objetivo das preocupações era o da maioria da população do ABC: salário. Eu vou te falar que hoje ainda é a nossa grande preocupação, né? Os últimos anos da década de 70 foram tão intensos que Lula só tinha tempo para comandar uma greve atrás da outra e idealizar um novo partido político no Brasil, algo que nunca existiu no país, uma união de trabalhadores. A liderança política de Lula marcou definitivamente a história do Brasil. Eleito deputado, constituinte e presidente da República, Luiz Inácio subiu ao Palácio do Planalto após receber mais de 52 milhões de votos. Alguns dirão que ele bancou o camaleão, disfarçando de verde e amarelo sua coloração essencialmente vermelha. A tática eleitoral deu certo e trouxe para o seu eleitorado setores da população que antes o encaravam com temor e preconceito. A estrela brilhou e subiu. A esperança venceu o medo. E aí eles estão falando de uma campanha muito forte que aconteceu para tentar evitar que Lula vencesse pela primeira vez as eleições. Lula que já vinha de outras derrotas. E aí a gente tem, acho que como símbolo máximo, o comercial protagonizado pela atriz Regina Duarte, né? Onde ela fala, eu tenho medo. Esse comercial tem no YouTube, vocês podem dar um Google aí, com uma qualidade um pouco ruim, mas você tem ela dizendo, eu tenho medo. Mas mesmo assim, apesar dessa tentativa forte de evitar, né, que finalmente ele ganhasse, enfim, ele chega a Brasília em 2002. Desde onde veio até onde chegou, Lula havia se
havia se comprometido a ajudar os mais necessitados. E assim o fez. O Estado promoveu uma distribuição de renda ampla, conseguindo a maior redução da pobreza na história brasileira. Alunos de famílias menos favorecidas que nunca teriam a chance de ir além do ensino médio puderam contar com bolsas para ingressar no ensino superior. A energia elétrica passou a chegar nos lugares mais longínquos. O país saiu do mapa mundial da fome. Quando Lula chega ao poder, o país estava numa situação muito dramática. A fome era constrangedora. Você tem matérias do Jornal Nacional de 2001, se eu não me engano, 2001, que mostram a fome pelo país. Assistir essas matérias hoje é bastante chocante. A miséria avassaladora, as pessoas morrendo porque não tinham o que comer, crianças desnutridas, subnutridas, uma tragédia. E o governo do PT, o governo do PT vai conseguir tirar o Brasil do mapa da fome. Se o governo conseguisse fazer só isso, já seria algo extraordinário. Só que eu acho que o governo vai muito além. E aí ele está falando também a pessoas de famílias pobres, né, que nunca conseguiriam ir, muito provavelmente, além do ensino médio, se não fossem bolsas de estudos. E eu sou um desses que fizeram ProUni. Eu entrei para a universidade porque eu fiz o Enem, e aí o Enem me dava direito, enfim, por um acaso eu tirei boas notas e eu pude escolher alguns cursos, algumas faculdades e fiz o ProUni, né? Eu não paguei absolutamente nada para poder fazer a minha faculdade e depois eu entrei no mestrado, também numa ampliação dos cursos de pós-graduação no Brasil. Depois fiz o meu doutorado, morei fora do Brasil, nos Estados Unidos, fazendo parte do meu doutorado, né, que eles chamam de doutorado sanduíche na Universidade de Chicago. Isso jamais teria acontecido se eu dependesse, enfim, da situação de pobreza que eu nasci. E a minha primeira viagem para fora do Brasil também, quando eu viajei pela primeira vez para Espanha, Portugal, também eu fui porque era um congresso que eu ia participar. Então eu sou muito grato pela minha trajetória acadêmica, né? A pirâmide social do Brasil mudou de cara. Empregadas domésticas, porteiros e trabalhadores braçais, praticamente de toda a ralé, começaram a adquirir bens de consumo. Até então, privilégio dos instruídos, está aqui entre aspas, instruídos. Para boa parte da elite, tudo isso irritava profundamente. A subida de funcionários aparentava que eles estavam descendo. Por isso que o contar do tempo para um futuro melhor parou forçadamente. Uma era de sombras, de incertezas, de retrocessos e desmontes voltou a atrasar o desenvolvimento social no Brasil. Esse parágrafo aqui é interessante porque ele está dizendo exatamente isso. Com a classe média, né, pessoas também da elite começaram a ver que uma população pobre começou a ascender socialmente, né? E aí até uma crítica hoje ao governo do PT, né, que eles investiram muito na questão de bens de consumo. Então todo mundo tinha dinheiro para comprar, mas faltou fazer com que essas pessoas tivessem consciência de classe. Porque na medida em que essas pessoas, né, pararam de poder comprar, elas não entenderam o que tinha acontecido, porque não houve um trabalho de base para você ter consciência de classe. Não é só consumir, você tem que ter essa consciência de classe. Então isso incomodou muito essas pessoas, né? Tanto que você tem notícias horrorosas que era assim, agora no aeroporto tem gente de chinelo, gente de bermuda, o aeroporto tá mais isso, mais aquilo. É uma tragédia, né? O grande preconceito que a gente vive no Brasil. E aí no final, então assim, esse parágrafo está falando dos governos do PT e já entrando aqui no retrocesso, que termina um parágrafo assim. Mas ainda que todas as flores tenham sido arrancadas, uma por uma, pétala por pétala, pétala por pétala, o tempo do replantio e da primavera sempre há de chegar. E a primavera já chegou. E aí eu acho que está falando aqui sobre Lula de volta ao poder, né? Ideias não se aprisionam. Está falando do período que ele ficou preso. Nem morrem. Servem para desmascarar o patriotismo antipatriótico dos que conspiram contra a pátria.
O maior legado do lulismo será sempre o enfrentamento para um novo regime de políticas públicas voltadas ao trabalhador e à redução da pobreza. E aí tá falando aqui exatamente dessa coisa do patriotismo que idolatra os Estados Unidos, então um patriotismo que não é nada patriótico, isso vem historicamente e se intensificou mais recentemente. Nada do que Lula fez, ele fez sozinho. Sua liderança nasceu, cresceu e se consolidou como expressão de um andar junto. Ele faz jus e orgulha sua herança materna para Dona Lindu e os seus filhos que sabiam muito pouco, quase nada, sobre o país onde moravam. As páginas da história do Brasil registram este fruto do seu ventre, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que é uma homenagem constante que o Lula faz às suas origens, especialmente à sua mãe, né? Hoje, a alegria toma posse dessa avenida de braços dados com a esperança. O texto e a pesquisa, né, dessa sinopse, né, quem criou essa sinopse é o Ricardo Carnavalesco Tiago Martins. Então a pesquisa é do Igor Ricardo e o carnavalesco é o Tiago Martins. Aí ficou meio truncado ali como está escrito. É, E aí tem alguns agradecimentos que a sinopse faz, Aidano André Mota, Fernando Moraes, o biógrafo, Nelson Breve, Ricardo Cotcho, acho que é isso, são ex-assessores, Frei Beto, famoso Frei Beto, e Clara Ante, acho que é assim que se fala, amigos de longa data. Tem algumas referências também que a sinopse traz, né? Tá aqui ok, Clara Ante, que é uma amiga dele, que tá ali como amiga, né? Mas ela escreveu 4 décadas com Lula, O Poder de Andar Junto, é um livro de 2022. Tem um livro do Frei Beto também, que é Lula, um operário na presidência, de 2002. E também tem aqui Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, a verdade vencerá. O povo sabe porque me condenam. É um livro de 2019, no período que o Lula estava preso, né? E também tem aqui Fernando Moraes, Lula, biografia de São Paulo de 2021. É, a, a escola, né, a Acadêmicos de Niterói, é a escola que vai abrir os desfiles em 2026. No domingo vai ser a primeira escola, a primeira de 4. Nessa formação agora que vocês sabem que são 3 dias, né? Domingo, segunda e terça, 4 escolas por dia. A Acadêmicos de Niterói vai abrir com um enredo que eu acho espetacular. Eu acho justíssima a homenagem a Lula, merece essa homenagem, é um grande personagem para a história do Brasil no século XX. O país tem um avanço social e político muito grande através dos governos do PT. E eu acho que é também entrar com o pé na porta e chutar o balde, porque a gente tem uma perspectiva hoje de que a escola que sobe, ela desce. É quase que um roteiro pré-estabelecido. A escola sobe, ela desce, sobe, desce. É muito difícil, vai ser muito difícil acadêmicos de Niterói ficar, né? Então a escola já sobe com a perspectiva de que vai cair. Eu tô aqui pensando, tá, gente? Eu loucubrando aqui, eu não sei se é isso, porque eu não conversei com o Carnavalesco, nem com o presidente da escola. Mas a sensação que eu tenho é assim: cara, a gente vai subir, a gente vai estar num grupo especial, a gente vai cair, eles vão derrubar a gente, porque é muito difícil ficar. Cara, vamos meter um enredo que é pra realmente arregaçar, vamos chutar o balde mesmo? Vamos ter coragem, vamos fazer um enredo que a gente quer fazer, com o desfile que a gente quer fazer, sem medo de ser feliz? Se a gente vai ser rebaixado, então vamos. Pode ser que não seja. Pode ser que ela não seja rebaixada. Pode ser que alguma coisa aconteça e a Acadêmicos de Niterói fique. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, começa a seguir o canal, ativa também o sininho para você receber notificações de saber quando novos vídeos, né, chegarão ao canal. Aguardem, porque em breve eu vou analisar outros enredos do Carnaval
do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.